E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários outros vídeos que eu gravei, então daí você consegue encontrar com mais facilidade aquilo que você precisa, da Aprender Sempre, no Caderno do Aluno, da AP. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os novos conteúdos e ficar por dentro do que aparece de novo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 1. Texto verbal e não verbal. Leia os textos a seguir. Texto 1. Então a gente tem aí uma série de emojis. Texto 2. Amor, Álvares de Azevedo. Amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão, na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu, quero em teu seio morrer, no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir, na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração, que noite, que bela! Como é doce a viração, e entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. 1. O que chama mais atenção na imagem dos emojis? Como sabemos a mensagem que cada emoji passa sem o texto escrito? Bom, aqui então ele quer saber, né, o que mais chama atenção na imagem dos emojis. No caso é o fato de que eles são bem coloridos, né, bem vibrantes, e que cada um deles tem uma diferente feição, uma diferente expressão. E ele pergunta como que a gente sabe a mensagem que cada um deles passa sem que tenha assim nada escrito, né? Então assim, a gente percebe que eles têm expressões ali, cada um deles tem uma expressão que vai representar um sentimento humano. Então por essa expressão a gente consegue saber o que ele está ali passando, né? Sem necessidade de ter nada ali escrito. 2. Quais são as particularidades de um texto poético? Há ritmo e musicalidade no poema? Quais sentimentos são descritos no poema? Então, aqui, né, as duas primeiras perguntas são claramente genéricas, né? Já a terceira pergunta fica um pouco assim, aberto, né, se ele está perguntando de uma maneira genérica ou se ele está perguntando em específico do poema que nós lemos. Então eu acabei decidindo por responder em específico, mas fica um pouco aberto se é em específico ou no geral que ele está perguntando, né? Então a parte da primeira pergunta, né, as particularidades de um texto poético, a gente tem que é um texto que é em versos, né, ele é mais subjetivo, né, ele tem um significado que muitas vezes é aberto, né, que pode dar margem a mais de uma interpretação. Né? A questão do ritmo e da musicalidade, o poema, de uma maneira geral, ele vai ter ritmo, ele vai ter musicalidade, né? Então é uma característica básica do poema, ter ritmo e ter musicalidade, independente de ter rima. Então o poema que tem rima vai ter a questão do ritmo, o poema que não tem rima vai ter também, tá? E aí quando ele pergunta quais sentimentos são descritos, né? Ficou aquela coisa aberta, não dá para saber se ele está perguntando no geral ou nesse poema em específico. Eu achei que seria muito aberto, muito assim, amplo responder no geral, né? Porque muitos e muitos sentimentos podem ser descritos no poema. Então eu acabei decidindo responder de uma maneira específica, falando do poema que a gente leu do Álvares de Azevedo, né? Então até especifiquei aqui na resposta, né? No poema lido de Álvares de Azevedo são descritos sentimentos de amor e paixão, porque tipo nesse poema do Álvares de Azevedo são descritos esses sentimentos, mas em outro poema de outro autor, né? Poderia ser descrito outro tipo de sentimento, às vezes completamente oposto a esse, né? 3. Quais são os contextos de circulação de cada um dos textos? Normalmente, quem é o leitor de cada um dos textos? Então, quando ele fala de contexto de circulação, tipo, é onde que é publicado, onde que aparece, etc. Então, os emojis, eles vão aparecer aí nas redes sociais, né? E os poemas, eles vão aparecer em livros, em sites, em blogs, geralmente, né? E os emojis, eles são destinados, né, para o público em geral. Quem está utilizando ali aquela tecnologia, quem está conectado naquelas redes, vai utilizar os emojis.
E os poemas, né, eles são destinados aí, são feitos para leitores que estão interessados em poesia, então é um público ali mais específico, né, que tem interesse realmente em poesia. Aulas 2 e 3. Gêneros textuais, bula, manuais e regras. Texto 1. Remédio. Dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra. Apresentações: comprimidos 300 mg, mais 35, mais 50, embalagem com 30 ou 240, uso oral ou uso adulto. Composição: cada comprimido contém 300 mg de dipirona monoidratada, 35 mg e assim por diante com a composição. Excipientes: amido de milho, informações para o paciente. 1. Para que este medicamento é indicado? Este medicamento é indicado no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo dor de cabeça tensional. 2. Como este medicamento funciona? Possui ação analgésica e relaxante muscular. O início da ação ocorre a partir de 30 minutos. 3. Quando não devo usar este medicamento, não deve ser utilizado nos seguintes casos: alergia ou intolerância a qualquer um dos componentes da fórmula. Texto 2. Manual de montagem do móvel. Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem. Passo 1. Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem. Passo 2. Fixar o fundo utilizando o perfil H e pregos. Passo 3. Colocar o suporte na prateleira D nas laterais. Posteriormente, colocar as prateleiras. Passo 4. Montar as portas. Fixar as dobradiças nos pré-furos das laterais. Finalizado, seu móvel está pronto para uso. Texto 3. Jogo da velha. Objetivo: conseguir 3 círculos ou 3x em linha, quer horizontal, vertical ou diagonal, e, ao mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. Preparação: o tabuleiro é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. 2 jogadores escolhem uma marcação cada um, geralmente um círculo, O e um X. Os jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, numa lacuna que esteja vazia. Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os 3 símbolos. 1. Os textos lidos são bula, manual de instruções e regra de jogo. Que elementos linguísticos você identificou nos textos que possibilitaram o reconhecimento de cada um dos gêneros textuais? Então aqui a gente tem textos dos gêneros bula, manual de instruções e regra de jogo. E ele quer saber quais elementos de cada um dos textos em específico, né, existiram aí para a gente perceber que eles eram, né, bula, manual de instruções e regra de jogo. Quais elementos fizeram a gente perceber os gêneros desses textos. Então, no caso da bula, a gente sabe que é uma bula por causa da quantidade de substâncias que tem ali, do tipo, das recomendações de uso, do alerta de quem não pode usar. Tudo isso faz com que a gente perceba que é uma bula. Depois, no manual de instruções, a gente tem aí várias referências a materiais, né, o passo a passo de como montar, no caso aquele móvel, a referência a vários objetos que são representados ali por uma imagem, né, que a gente tem isso no manual, de uma maneira geral. E depois, na regra do jogo, a gente tem ali qual é o objetivo, quais são as condições para jogar, né, como preparar tudo aquilo, né, o movimento dos participantes. Eu coloquei aqui tabuleiro, né, no caso de regra de jogo, para ficar uma informação um pouco mais genérica, mas no caso da regra que ele coloca, que é do jogo da velha, tipo, nem precisa de tabuleiro, né? Qualquer pedacinho, qualquer cantinho de papel já serve para jogar o jogo da velha. 2. Quais são os contextos de produção e circulação de cada um dos textos? Quais são as situações comunicativas em que costumamos encontrá-los? Então, aqui, explicando especificamente sobre cada um, a bula de remédio ela é feita ali pela indústria farmacêutica, que é quem fabricou aquele remédio, e ela vai circular nas caixas dos remédios. Existem sites que publicam bulas de remédio, se vocês procurarem no Google, vocês encontram, né? E aí eles publicam bulas de vários remédios, tal, para quando a pessoa perde a bula que veio na caixa, mas o padrão mesmo é que vem ali nas caixas de remédios, que é onde a maioria das pessoas vai ter acesso realmente às bulas. O público-alvo são as pessoas que vão precisar daquele remédio e precisa ter um texto ali bem direto, bem preciso, para que a pessoa possa entender, né, o que está sendo explicado. O manual de instruções ele é feito pelo fabricante do produto e ele vai ter como destino a pessoa que vai consumir aquele produto, e ele tem que ser bem didático, né, bem claro, assim, de um jeito que ensine a pessoa a executar as instruções ali e que o passo a passo seja simples, né. Já a regra de jogo ela é feita ou pelo criador do jogo,
vamos supor, jogos que são vendidos, né, que são comercializados, aí é feita pelo criador do jogo. Ou então por alguém que conheça o jogo. Né, no caso de jogos que não são comercializados, por exemplo, o jogo da velha. Tipo, qualquer pedacinho de jogo você vai lá e joga, não é uma coisa que se vende em lojas de brinquedos, né? Então daí todo mundo conhece as regras, quem conhece, né, pode simplesmente postar de repente em um blog quais são as regras do jogo da velha. Então, por isso, ou é feita pelo criador do jogo ou por alguém que conheça essas regras, né? No caso desses jogos mais universais, digamos, tipo o jogo da velha. A forca, tal e tudo mais, né? Que não tem tipo dono, né? Esses jogos. E aí o objetivo é realmente explicar as regras para as pessoas que estão interessadas ali em aprender aquele jogo, jogar, tal e se divertir. 3. Por último, seu grupo deve inventar um jogo simples. O jogo criado pode utilizar objetos de fácil acesso, como papel, caneta, lápis, dados, etc. Escreva as regras deste jogo de forma clara para que outros colegas possam jogar. Não se esqueça de deixar claro o objetivo do jogo, a quantidade de participantes e os materiais necessários para ele ser realizado. Então, aqui é uma questão pessoal, né, que vai depender de cada aluno ou de cada grupo. Então, vocês precisam, inclusive, ver com o professor de vocês se ele vai querer que seja feito de maneira individual ou de um grupo, né? Tudo tem que ser dialogado aí e orientado pelo professor de vocês, por a gente estar nesse período de aulas online, né? Talvez ele queira também adaptar essa questão, mas de qualquer maneira é uma questão pessoal que depende aí da criação do aluno. Aula 4. Conectivos. Leia o trecho da obra O Cortiço. Em seguida, responda as perguntas. Capítulo 1 da obra O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignadas as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia. Uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, criou-la trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20.000 réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. 1. O trecho da obra apresenta uma sequência de fatos. Essas informações são articuladas pelo uso de expressões ou palavras que atribuem sentido ao texto, de modo a agregar informações seguindo uma lógica. Diante disso, responda às questões abaixo. A. Identifique qual é o sentido dos conectivos dentro do texto e explique qual ideia é retomada por cada um deles. Então, aqui nessa questão, ele quer o seguinte, né? Ele coloca na tabela vários conectivos e ele quer que a gente diga quais ideias esses conectivos conectam no texto, né? Explicando qual é a ideia que está sendo retomada por cada um deles em específico no texto. Porque geralmente, questão com conectivos assim, elas pedem tipo só a ideia de uma maneira bem genérica, sabe? Tipo, se indica oposição, adição, explicação, contraste, etc, né? Mas aqui não, aqui ele está perguntando em específico no texto, né? Então, eu grifei cada um de uma cor para poder localizar cada uma dessas ideias no texto. Então, por exemplo, esse nem só como ainda, quando a gente sobe ali, né, para o texto, a gente vê que ele está falando que, né, ele deixou em pagamento, né, não somente a venda, né, com o que estava dentro, mas também um conto 500. Então a gente percebe que esse nem só aí, esse nem só e depois o como ainda, está indicando, né, que ele está somando, está indicando soma. Então ele está somando o conto 500 em dinheiro com a posse ali da venda, né, venda aqui no sentido de bar, estabelecimento, lugar. Aí depois também está em amarelo, que é esse trecho aqui, que fala Bertoleza também trabalhava forte. Então, está comparando, né,
o trabalho dela ali, a força de trabalho dela, né, com a do João Romão, né? Então é para fazer uma comparação nesse sentido. E depois também tem o apesar disso, que está em laranja, e aí está nesse trecho aqui, né, que fala que ela pagava tal, 20 mil reais por mês, e aí apesar disso ela ainda conseguia meio que poupar dinheiro, juntar dinheiro para a alforria dela. A alforria aqui, quando ele fala, é libertação assim de escravo. Então, a alforria é uma palavra que a gente usa para dizer, para falar da libertação de escravo. Então, a Bertoleza era escrava e ela, tipo, trabalhava ali sem parar, né? Mas ela, tipo, estava tentando ali, né, separar um dinheiro para comprar a liberdade dela, né? Existia essa possibilidade do escravo, tipo, comprar a liberdade. Então, esse apesar disso, ele está mostrando uma ideia contrária. Então, assim, ela tinha despesas, mas, né, apesar dela ter despesas, em contrário à ideia dela ter despesas, ela ainda assim conseguia, tipo, estar ali juntando um dinheirinho ali para a alforria dela. B. Crie outras orações utilizando os conectivos da tabela anterior. Lembre-se de manter o efeito de sentido que o conectivo evoca. Então, aqui ele quer que o aluno elabore, né, as próprias orações dele usando esses conectivos da tabela. Então, aqui na primeira linha, né, tem o nem só, como ainda, e aí na próxima página ele repete, né? Então, aqui foi erro de diagramação do material, tá? Porque, tipo, se é uma célula só para também e uma só para apesar disso, então vai ser uma só para nem só, como ainda. Então, a gente vai responder só aqui embaixo, tá? Para ficar tudo junto. Daí aqui em cima, então, eu vou inclusive riscar, tá? A gente vai colocar a resposta nessa célula aqui mesmo. Então, aqui eu criei, né, novas frases. Então, no caso do primeiro, deu-lhe de presente de aniversário nem só uma camisa, como ainda joias e dinheiro, né? Usar esse tipo de construção, tipo, nem só, como ainda, pode soar estranho um pouco para o ouvido da gente, porque a gente não está muito acostumado a usar no dia a dia. Mas se você trocar por exemplo, não só, ou então não apenas, e depois mas também, veja como vai parecer bem mais familiar e vai expressar a mesma coisa. Ó. Deu-lhe de presente não apenas uma camisa, mas também joias e dinheiro. Soa bem mais familiar, porque é um modo de falar que a gente está acostumado e está querendo dizer a mesma coisa, tá? Mas ele pede, né, para fazer dessa forma, então a gente fez. Aí depois também, só que também, né, aqui no caso, indicando comparação. Então, por isso eu coloquei o contexto antes, né, que é para deixar claro que eu estou comparando a Joana com Maria. Porque também pode indicar ali, né, soma, tal, mas como eu quero indicar comparação, eu coloquei ali o contexto, falando da Joana, para deixar claro que o que eu estou fazendo é uma comparação entre ambas. Então, Joana é uma desenhista competente, Maria também faz ótimos desenhos. Então, comparando com a Joana, né, a Maria também, tipo, é boa, é competente em fazer desenhos. Apesar disso, né, vai dar ali uma ideia contrária e tal. Hoje estava chovendo muito forte, apesar disso, o homem foi para casa andando. Então, assim, são sugestões, né, das orações que vocês podem criar, mas vocês podem criar também as de vocês, se vocês desejarem, desde que sigam aí essas ideias. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!